A pausa na música é o momento do silêncio. É o som que se cala, ou podemos dizer que é o som que se ausenta. É uma necessidade natural de qualquer som, pois dessa forma ele reúne novas energias para se inscrever novamente nesse pano de fundo que é o silêncio. Por isso, nenhum som teme o silêncio que o extingue. Numa partitura em branco, a quietude está em primeiro plano, é constante, e o som é o resultado sonoro de uma ação, seja ela provocada pela natureza ou pelo homem. Em nossa cultura, o silêncio foi aos poucos sendo associado a um estado de passividade surda e ao isolamento do mundo à nossa volta. Em contrapartida, o ato de escutar continuamente sons, ruídos e principalmente a própria fala está relacionado ao impulso da vida, à integração na sociedade global. Na medida em que falamos, rompemos com o silêncio, fazendo que fique obscurecido e esquecido, e assim nos posicionamos frente ao mundo. Em um nível mais profundo, vale lembrar que o ficar em silêncio não é somente calar a voz física, mas também a voz interna que ressoa constantemente em nossa mente, em nossos pensamentos. A mente está sempre se autoalimentando, sustentando seu sentido de ser. É o nosso ego se recriando continuamente. Precisamos lembrar que o silêncio, no sentido de se ausentar temporariamente do mundo, é um dos meios mais eficazes para entrar em contato consigo mesmo e com o que se passa na própria mente, pois se associa ao estado de espírito profundo da reflexão, meditação e escuta. Daí podemos dizer que a verdadeira inteligência atua silenciosamente. Lembremos-nos dos arquétipos dos anciões, dos grandes mestres e dos seres iluminados. O traçado da existência deles é sempre em direção ao silêncio, porque é nessa fonte que se revela o que de fato tem valor. Há vários tipos de silêncio: o silêncio de quem escuta, o silêncio da fé, o silêncio dos amantes, o silêncio da leitura, silêncios desaprovadores e ameaçadores, o silêncio do espaço, o silêncio do pensamento. Há também o silêncio estético, artístico, pois quando estamos em silêncio, há o pensamento, a introspecção e a contemplação. É aquele silêncio de segundos que o músico guarda antes de iniciar sua execução, ou aquele silêncio que surge imediatamente após a última nota musical numa sala de concerto. Esses poucos segundos de silêncio têm a capacidade de reunir o sentimento da totalidade do que se ouviu. A música nasce do silêncio e retorna a ele, emerge do silêncio e depois se funde nele. O silêncio é uma tela em branco, que mesmo depois de pintada, o enxergamos se prestarmos atenção. Ele se faz presente nos espaços vazios. Falar do silêncio é como desenhar o vazio, é como representar um buraco, uma ausência. Contudo, o silêncio não é o nada, não é o infértil. O vazio é a fonte e a condição da existência, como o silêncio é a fonte e a condição do som. É a esfera dos artistas zen, o círculo do Tao. O círculo é um veículo da evolução, o simples e enorme sopro de Deus. Como diziam os antigos e os medievais, é privação. Ainda no campo da pintura, a relação entre o espectador e a obra faz com que tudo desapareça à volta. Nesse sentido, a obra de arte pertence ao mundo do silêncio. Não existe uma receita pronta para a conquista desse processo da quietude interna. Cada um encontra seu caminho caminhando.
Mas algumas sugestões são bem-vindas, como a do compositor e pedagogo Maurice Schiffer, no seu livro O Ouvido Pensante. Ele cria o conceito da paisagem sonora, e como o título sugere, trata-se de imaginarmos, em silêncio, um quadro preenchido por todos os sons que conseguimos ouvir num determinado ambiente. É um exercício em potencial de observação, percepção e, acima de tudo, de quietude interna. Na medida em que o ato de ouvir ganha força, vários efeitos vão atingindo o processo da escuta, que ganha consciência, e esse refinamento permite a busca em nós da zona interior que abriga essa calma. Assim, estabelecemos o contato com a nossa parte mais íntima e profunda, necessário, ao meu ver, antes do silenciar mais efetivo. É a chamada limpeza dos ouvidos, ou seja, a capacidade de filtrar o que é interessante de se ouvir e deixar o lixo sonoro de lado. Claro que se o ambiente de escuta for encaminhado para o meio da natureza, outros benefícios serão aflorados. Quando observamos, sentimos e ouvimos a calma da natureza, automaticamente esse mesmo estado é transportado para o nosso interior. E assim percebemos como esse sentimento repousa profundamente dentro de nós. Contemplar a natureza pode libertar você desse eu que é o grande causador de problemas. Assim, compreendemos que não somos essa voz mental, mas somos pessoas que a percebemos. Somos a consciência por detrás dessa voz. Não somos os nossos pensamentos, nem tampouco nossas emoções ou nossas experiências. Nós somos o espaço onde todas as coisas acontecem. Somos aqui e o agora, porque só nesse terreno é que a quietude pode ser encontrada. Não se trata também de temer e evitar essa voz interna, mas sim de acalmá-la e ceder lugar também para o silêncio. Analogamente, uma melodia contínua seria enfadonha. O discurso musical precisa respirar, precisa de pausas para que haja o processamento da escuta. Os pensamentos são melodias que necessitam de pausas. As palavras devem ser sementes que plantamos em silêncio e, com paciência, devemos esperar o tempo de colheita. Sem o tempo da quietude, a riqueza dos sentidos, do discurso, desaparece na corrente contínua da mente agitada. É o silêncio como experiência do sentido do que é expresso e até mesmo do que não é expresso. Trata-se então de guardarmos o silêncio para manifestar algo que realmente considerarmos ter significado e importância. Trata-se também de seguir os passos dos grandes mestres que consideraram o silêncio e a quietude como a porta de entrada rumo à edificação de algo significativo. Certamente, a sorte do homem seria outra se estivesse em seu poder, tanto o falar quanto o calar-se. Quando entendemos que a pausa na música tem o mesmo sentido da pausa na vida, trazemos a música para a vida e vida para a música.